vamos ler o versículo 1 e depois do 16 ao 20. Aleluia. Amém? Deuteronômio 7, capítulo 7, versículo 1, e logo em seguida do 16 ao 20. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual vais possuir, e tiver lançado fora muita gente diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 povos mais numerosos e mais poderosos do que tu. Versículo 16. Pois consumirás todos os povos que te der o Senhor teu Deus. O teu olho não os poupará, e não servirá a seus deuses, pois isso te será como laço. Se disserdes no teu coração, essas gentes são mais numerosas do que eu, como as poderei lançar fora? Delas não tenha temor. Não deixeis de te lembrar do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todos os egípcios. 19. Das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais e maravilhas, e da mão forte, e do braço estendido com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos diante dos quais tu temes. E mais, o Senhor teu Deus, entre eles mandará vespões, até que pereçam os que ficarem e se esconderem diante de ti, aos quais os teus olhos não viram. Amém? Os irmãos podem sentar. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Se nós observarmos, irmãos, todo o capítulo 7 de Deuteronômios, Deus fala insistentemente ao povo que ele destrua 7 nações, que ele não faça aliança com 7 nações, para que não sirva a eles de laço. E Deus segue insistindo durante todo o capítulo 7, pedindo para que eles não façam aliança, para que eles não se unam a eles, para que não fuja dos olhos deles aquele povo, para que eles não façam o que não tinham visto eles por ali. Era isso que o Senhor queria dizer. Não façam o que não viram, expulsem eles, exterminem eles. O Senhor deu a terra de Canaã ao povo de Israel por herança, mas eles precisavam conquistar o território. E para conquistar o território, eles precisavam vencer 7 nações, que eram maiores do que ele, que eram mais poderosas do que ele, as quais eles temiam. Mas o Senhor disse para eles que eles não temessem aquelas nações, porque o Senhor estaria com ele e faria com que eles vencessem. E mais, e quando o Senhor diz e mais, Ele está adicionando algo, Ele está adicionando um bônus, Ele está dizendo que algo além ainda iria acontecer. Tem mais, se vocês não fizerem vista grossa, exterminarem essas 7 nações mais poderosas que vocês tanto temem, eu estarei com vocês. Se vocês estão achando impossível, lembrem-se do que eu fiz a Faraó e todos os egípcios que estavam com eles. Se vocês acham que não vão vencer esse povo porque ele é mais numeroso do que vocês, ou mais poderoso, porque eles têm mais armas, porque os soldados são melhores preparados, olhem um pouco para trás. Lembrem da minha mão forte. Lembrem do meu braço estendido. E mais, aqueles que vocês não verem, aqueles que se esconderem,
e porventura vocês não enxergarem eles, eu enviarei vespões, e eu os destruirei por vossa causa. Antes do Jader falar comigo para que eu trouxesse a palavra nessa noite, semana passada, de madrugada eu acordei e a Mariana também acordou. E eu disse, estou com sede. E ela falou, eu também. Vamos descer para pegar água? Vamos. A gente desceu e a Bíblia do Gessé estava em cima da mesa. A Bíblia nova do Gessé, das descobertas. Maravilhosa a Bíblia que ganhou. E eu olhei para a Bíblia e senti um desejo muito grande de abrir. E eu disse para Mariana, vamos orar? Era 4h20 da manhã. Nós as duas na cozinha, fomos buscar água. E eu disse para ela, vamos orar? Mas primeiro eu vou ler uma palavra. E eu abri uma palavra que eu vou finalizar com ela nessa noite. E o Senhor impactou fortemente o meu coração. Fala sobre o reinado de um homem reto, que temia a Deus e agradou a Deus. E por causa disso ele prosperou. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. E então eu peguei e corri na sala, e eu peguei um papel e uma caneta, e eu comecei a anotar o que o Senhor havia me dito no meu coração ali. E a Mariana esperando sem entender para que a gente então orasse, pegasse a água e subisse de volta. E o Senhor então ali me deu algumas revelações. E eu disse, tá bom, Senhor, entendi a tua palavra. E agora? O Senhor disse, e agora tu vai pregar. E eis-me aqui. Então tudo que eu trago para vocês nessa noite foi o que o Senhor colocou e assentou no meu coração em uma das madrugadas da semana passada. E eu quero que vocês abram bem o coração de vocês. Preparem a terra. Porque o Senhor vai falar fortemente conosco nessa noite. Da mesma maneira que Ele falou comigo durante essa semana. Da mesma forma, Ele vai falar nos corações de vocês. E eu desejo fortemente que o Senhor possa realmente incomodá-los com a Escritura. Que a palavra de Deus possa realmente trazer algo novo para nós nessa noite. Como eu cantava antes de abrir a palavra do Senhor. Que nós possamos guardar a palavra do Senhor dentro do nosso coração. E quando nós precisarmos de ajuda, de recurso, nós vamos lá examinar o nosso coração. E nós temos lá a palavra de Deus guardada, escrita em tábua de carne. Como diz a palavra do Senhor. Amém? Eu falava para vocês que Deus insistia durante todo o capítulo 7, para que eles se livrassem daquele povo, para que eles não fizessem vista grossa àquele povo, para que eles não servissem de laço. Na versão da Bíblia King James, não fala para que não se tornasse laço, fala armadilha de morte. Livrem-se deles, para que eles não se tornem armadilha de morte. Ou seja, o Senhor falava para eles, eu vou estar com vocês, lembrem do que eu já fiz, mas se vocês fizerem vista grossa a esses povos, eles vos servirão de laço, eles vos servirão de armadilha de morte. Esses povos, eles faziam parte de Canaã. Alguns moravam na cidade principal, outros moravam nas cidades mais baixas, mas eles moravam ali. Eles precisavam ser exterminados, eles precisavam ser vencidos, para que o povo então pudesse dominar Canaã, para que o povo então pudesse desfrutar da promessa que Deus havia feito. A promessa que Deus fez ao povo de Israel estava condicionada a uma persistência de avançar e vencer, avançar e resistir, avançar e exterminar aqueles a quem Deus não queria
que servisse a eles de laço de morte ou de armadilha de morte. E Deus segue e permanece falando com eles. E para a gente entender por que Deus queria que o povo de Israel exterminasse com esses 7 povos que estão descritos no capítulo 7 de Deuteronômios, nós precisamos entender algumas peculiaridades desse povo. Como era o seu caráter? Qual era o seu costume? Como eles viviam? Do que viviam? O que eles faziam que causou indignação de Deus? Por que Deus queria que exterminasse? Por que eles seriam laço de morte para o povo de Israel? Que comportamento era esse que eles tinham, que poderiam servir de laço? Que povo era esse que poderia prejudicar o povo de Deus ao ponto de levá-lo à morte? Quem era essa gente? Quem eram essas nações? O que eles faziam? São 7 povos, mas hoje a gente vai se deter só no último aqui. Os perizeus ou fariseus. Um povo que morava na parte baixa de Canaã. Eles não moravam na cidade principal. Eles moravam na parte baixa. Eles eram filhos de Cã. Eles moravam fora. Eles eram da mesma origem, eram filhos de Cã, eram da mesma origem dos filhos de Cã. Mas eles moravam fora da cidade principal, longe dos muros. Longe dos muros. E o nome deles se confirma com as características que eles encontravam. O que a gente encontra no caráter, no ânimo, no espírito deles, se confirma na história. O significado do nome deles era habitantes de aldeias sem muro. Vou repetir. O significado do nome deles era habitantes de aldeias sem muro. De acordo com o dicionário de nomes bíblicos. E também se confirma, quando só o dicionário bíblico diz, irmãos, o significado do nome, e às vezes a gente lê o texto e não tem alguma ligação, a gente fica ainda meio, será? Mas quando o dicionário disse que eles eram uma aldeia sem muro, e a gente começa a ler a história e observa que realmente o costume deles vai de encontro ao significado do nome, aí nós temos uma compreensão de que realmente é o que Deus queria falar. Eles não tinham muros, eles não tinham proteção. Eles formavam as aldeias e viviam em liberdade. Só que, na maioria das vezes, a liberdade também gera vulnerabilidade. Quem lembra quando o Bolsonaro ganhou as eleições? Quem lembra? Quem lembra do noticiário? Quando os repórteres foram de encontro ao condomínio que ele morava. Alguém lembra dessas imagens? Qual foi a primeira iniciativa que eles tomaram? Quem lembra? Quem viu na TV? Era um condomínio que não tinha cerca. Era um condomínio que não tinha muro. Mas eu lembro que logo a polícia formou a polícia formou uma barreira de contenção e eles começaram a levantar uma grande cerca na volta do condomínio, como forma de proteção. Cidade com muro, cidade protegida. Cidade sem muro, cidade vulnerável aos ataques do inimigo. Conseguiram entender? A primeira iniciativa ali foi levantar uma grande cerca. E havia uma contenção policial também, a fim de proteger
o novo eleito presidente. E quando eu li a palavra, logo me veio a imagem dos noticiários e aquela cerca sendo levantada. E quantas vezes, irmãos, nós cansamos de ser limitados. Cansamos de ter um muro que nos segura. E quantos olham para nós e perguntam: o que tu queres lá? Tu manda na tua vida. Não deixa te dominarem. Não deixa ficarem te ditando regra. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi. Ah, tá, e aí eles ficam mandando na tua vida então? Sai de lá. Olha para ti. Te valoriza. Quem já ouviu isso? Ah, vai te enfiar agora lá e vai ficar sendo mandada. É ou não é? O que tu vai ganhar com isso? Fica aqui. Vais perder tua liberdade. A igreja como o corpo de Cristo, na nossa vida, ela é um muro protetor. Tem cerca? Tem cerca, sim. Tem. Todos nós precisamos de limites. Todos nós precisamos de limites. Tem cerca? Tem. Mas tem água, tem alimento, tem pastor, tem cuidado, tem proteção. Experimenta pular para o lado de lá da proteção para ver o que vai acontecer. Quebra os muros da tua casa. Arranca as grades. Quem ousa? Quem ousa aí? Arrancar todas as grades e muros da casa. Não. Aqui ninguém toca. Além de tu colocar a tua vida em risco, tu vai colocar todos aqueles que moram contigo em risco também. Aí a responsabilidade triplica. Porque tu não tem só um zelo pela tua vida. Tu tem que ter zelo pela vida daqueles que estão contigo também. E aí, de uma forma materializada, a gente entende. Claro, óbvio, a violência que está aí, se nós tirarmos os muros e grades protetoras da nossa casa, vão invadir, vão nos matar, vão nos roubar, vão nos saquear, vão nos destruir. E agora eu te pergunto, e como anda os muros e grades e cercas da tua vida espiritual? Como anda? Tens arrancado muros e grades por aí? E acha que não vai sofrer a afronta do inimigo? E acha que o inimigo não vai atacar a tua casa? Eu quero que tu entenda nessa noite que a mesma cerca, o mesmo muro que te limita, que te prende, que te impede, que tu pensa que te impede, ele protegeu a tua casa até aqui, do inimigo entrar, saquear, matar, destruir. E se algum ataque ainda tem dentro da tua casa, mesmo tendo muros e grades protetoras, o espírito de Perizeu anda por lá ainda que escondido. Mas hoje o Senhor diz, e ainda que o teu olho não viu, eu enviarei vespões, e eu os destruirei por tua causa. Aleluia. Sabe que essa liberdade que expõe a minha casa, eu não quero. Essa liberdade que expõe a minha vida a riscos, muito obrigada. Eu já tive essa experiência e não foi nada agradável. Eu já tive essa experiência e não foi nada bom. Um dia levantei de manhã e decidi quebrar os muros e rebentar com todas as grades que me limitavam. E então eu disse, eu mando em mim.
17 anos, quase 18, eu mando na minha vida. Deus, chega. Arranquei as grades e quebrei os muros. Só Deus sabe aonde eu fui parar. E para reconstruir, leva tanto tempo. Tanto tempo. Eu não sei porque o Senhor hoje diz para mim que pessoas vieram para cá pensando em quebrar muro e arrancar com grade. Querendo uma liberdade que vai expor a tua vida, a tua casa, a tua família aos riscos de um ataque eminente do inimigo. E que pode levar a tua casa à morte. Se nós olharmos os noticiários, foi a notícia da semana. Uma família cristã e eu chorei tanto essa semana. E eu disse, Senhor, cadê o Evangelho? Cadê a bandeira ensanguentada da cruz? Cadê o Evangelho que eu aprendi? Senhor, o que eles têm feito com o teu Evangelho? O que eles têm feito com a palavra que tu pregavas? E quantos de vocês não têm visto isso? O difícil hoje é realmente confiar em alguém que pregue a palavra como ela é e que exorte ainda aqui. As pessoas que vão receber a palavra não a recebam com um sorriso nos lábios. Mas o Senhor, Ele ainda corrige os filhos a quem ama. Desista disso. Não quebra esse muro. Esse muro tem te impedido de voltar lá para a sarjeta onde tu estavas. Esse muro tem mantido a tua família viva e segura. Esse muro tem impedido que o inimigo tenha cumprido com o propósito que ele tinha de morte para ti. Não desista do Evangelho da cruz. Creia na palavra, é a maior profecia. Confie na palavra. Olhem para o autor e consumador da fé de vocês. Olha o que o Senhor disse ao povo de Israel. E se vocês estão com medo, meus filhos, olhem um pouquinho para trás. Lembrem da minha mão estendida. Lembrem de como eu feri Faraó para que vocês tivessem liberdade. E quantos de nós podemos olhar para trás e entender que Deus fez? E se Ele fez, Ele vai fazer de novo. Ele já fez, não fez? Ele vai fazer de novo. Lembra dos feitos do Senhor. Jeremias, no livro de Lamentações, diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Não deixe o inimigo minar o teu coração, dizendo que tu perdeu a liberdade que tu tinha e que se tu quebrar esses muros, tu és livre para fazer o que quiser. Mentira. É laço de morte. Deixa a cerca do Senhor te guardar. Deixa a cerca do Senhor proteger a tua vida, proteger a tua casa das investidas de Satanás. Nós temos visto tantas pessoas pregando qualquer evangelho. Nós temos visto tantas pessoas banalizando a palavra do Cristo. E não é para menos que passarão alguns dias e nós vemos grandes escândalos e mortes. Nunca se viu em um outro momento tanta dor, tanto sofrimento
sofrimento, tanta violência, tanta gente pagando olho por olho, dente por dente, mal com mal. Nunca foi tão forte. Os escândalos. Um tipo de cristão sem compromisso, que faz o que quer, a hora que quer, não tem hora para nada, não tem compromisso com nada. Essas eram as características desse povo perizeu. Era um povo que não tinha compromisso com nada, eles estavam livres. Não tinham cercas, não tinham muros, faziam o que queriam. Mas ao mesmo tempo estavam vulneráveis aos ataques do inimigo. E o Senhor diz, não faz aliança com eles, porque é laço de morte. Não deixa esse espírito dominar a tua mente. Não deixa esse espírito dizer para ti que esse muro é ruim, porque é proteção. Aleluia. Em Josué 17:4, os filhos de José reivindicam que eles ganharam uma pequena porção de terra, sendo eles um povo grande. Eles são ousados, audaciosos até. Eles chegam para Josué e reclamam. A porção da terra que tu nos deu aí na divisão é pequena. A gente é um povo grande. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero chegar até Jezreel e Bet-seá. Lá, passando a colina. Josué olhou para eles e disse, é? Se tu és o povo tão grande que tu diz que tu é, e a porção de terra que eu te dei é tão pequena assim como tu fala, sobe a floresta, corta as árvores, arranca as raízes, ara a terra, e vive. Tá ruim o que eu te dei? Tá achando pouco? Quer mais? Queres mais? Sacrifício. Santificação. Aí eu lanço a semente. E aí eu te faço prosperar. Mas sobe. E sabe o que mais que Deus disse para eles? Vence os perizeus. Josué 17:14, eu vou ter que ler. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. 17:14. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo, por que me deste por herança só uma sorte de quinhão, sendo eu de um povo tão grande, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhe Josué, se tão grande povo és, sobe ao bosque, corta para ti ali um lugar na terra dos perizeus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disse os filhos de Josué, as montanhas não nos bastariam, também carros de ferro há entre os povos dos cananeus que habitam na terra de Bet-seá e Jezreel. Então Josué falou à casa de José e a Efraim e a Manassés, dizendo, grande povo és, grande força tens. Uma só sorte não terás, porém as montanhas serão tuas, e pois o bosque, corta-o, e suas saídas serão tuas, porque expelirás os cananeus, ainda que tenham carros de ferro, e ainda que sejam fortes. O Senhor diz para eles, eu sou com vocês. Eu sou. Tu quer aquela terra?
O que tu tem aqui, o que foi dividido para ti é pouco, está estreito? Tá bom então. Quer mais? Quer porção dobrada? Quer uma segunda porção? Então sobe. Vence os fariseus, corta as árvores, ara a terra e toma conta dela. E quantas vezes tu está aqui dentro da casa do Senhor reclamando que tu não prospera? Reclamando que tu não cresce, que não há crescimento. Olha para os lados e vê pessoas crescendo. E eu falo espiritualmente e falo também no material. E olha e almeja e deseja e anseia em conquistar. E o Senhor diz, eu sou contigo. Tá pouco? Então sobe lá. Sobe, sobe. Porque quem tem é porque conquistou. Sobe, te sacrifica, paga o preço. Vai lá cortar as árvores. Ah, mas aí, né, é pesado, não. Eu quero chegar lá em Bet-Seá e em Jezreel. Mas cortar a árvore, né? Limpar, arar a terra. Pois é. Quer crescer espiritualmente? Quer que a graça de Deus desça sobre a tua vida de uma forma sobrenatural? Sobe um monte. Vence esse espírito de periseu que te faz ser tão rebelde contra as leis de Deus. Vence esse espírito que não quer obedecer liderança. Vence esse espírito. Limpa teu coração. Ara essa terra para a palavra de Deus brotar na tua vida. E aí o poder de Deus vai descer na tua vida de uma forma sobrenatural. Mas sobe, paga o preço. Sacrifica, santifica, limpa. E aí a graça desce. E aí o Senhor faz o que Ele tem que fazer. Só que o esforço é todo nosso. Está pesado hoje? Está difícil? Mas difícil vai ser quando o filho do anticristo vir na tua cara e dizer, ah é? Estás aqui por quê? Tu não deveria ter subido com os outros? Está pesada a palavra, irmãos? Não era o que vocês esperavam para essa tarde, para essa noite chuvosa que vocês deixaram a casa de vocês? Pois é, o Senhor me incomodou desde a semana passada. E eu quero que do mesmo modo que Ele me incomodou, incomode vocês. Aleluia. Você sabe o que significam as terras que os filhos de José reclamaram que queriam conquistar? Jezreel, Deus semeia. E Bet-Seba, casa tranquila. Quer uma casa tranquila? Quer conquistar Bet-Seá? Quer uma casa tranquila? Sobe, corta, limpa. Quer um Deus que semeia? Sobe, corta, limpa. É isso que o Senhor te diz nessa noite. Está insatisfeito? Não está feliz com o teu trabalho? Não está feliz com as coisas que têm acontecido dentro da tua casa? Não está feliz com a vida espiritual que tu tem levado? Está te sentindo tão diferente de como tu era quando tu te converteu? Sobe, corta, limpa. Vence o espírito dos fariseus. E aí o Deus que semeia vai ser teu. E aí a casa tranquila também vai ser tua. Aleluia, Jesus. Porção dobrada exige renúncia, exige trabalho, exige esforço, exige sacrifício. Exige subir no monte. Exige cortar toda a árvore que Deus não plantou em nós. Gênesis 13, 7. Quem lembra desse episódio? Abraão e Ló, parentes, viviam há muito tempo juntos, sempre se deram bem, nunca tiveram problema de convivência. De repente, em Gênesis 13, 7, uma contenda surge no meio dos pastores de Ló e Abraão. De repente, eles se davam tão bem. De repente estava tudo tranquilo. De repente teu casamento ia tão bem. De repente
teu trabalho estava tão tranquilo, tu ia até receber um aumento, e aí de repente surge uma confusão. E na continuação desse versículo, e não é por acaso, não foi, o autor escreveu e aí surgiu uma contenda e ele seguiu o texto de forma aleatória porque ele quis. Não, ele fala que a contenda surge repentinamente entre os pastores de Ló e Abraão. E aí ele completa: nessa época, habitava naquelas terras os cananeus e os perizeus. Duas das nações que Deus havia mandado exterminar. Opa, mas para aí. Deus não disse não façam vista grossa? Deus não disse exterminem com todos? E aqueles que vocês não enxergarem, o meu olho vai ver e eu vou mandar vespões? O que esse povo estava fazendo ali, morando perto do acampamento de Abraão e Ló? Teriam eles desobedecido a ordenança de Deus? Será que o motivo de toda essa contenda foi porque eles fizeram vista grossa para uma ordenança de Deus? Deus disse para eles: não façam aliança com esse povo. Olha, é laço de morte. É armadilha mortal. Não façam vista grossa, exterminem todos. E lá no meio de Ló e Abraão, estavam os perizeus. Todo mundo sabe o fim que levou Ló. Todo mundo sabe o fim que teve a sua família. O fim da sua esposa. Tudo isso teria sido evitado se quando o Senhor disse: não façam aliança com esse povo, não façam vista grossa com esse povo, ele é laço de morte. Se eles tivessem obedecido, a família de Ló não teria perecido. Consegue entender? Que não é só o fato de eu fazer as coisas erradas que pesam na minha vida. Quando eu não faço o certo, eu também trago consequências para a minha vida. Não é só quando eu erro que eu trago perigo de morte para minha casa, mas eu também trago perigo de morte para minha casa quando eu sei o que eu tenho que fazer e eu não faço. Os perizeus eram um povo sem limite. Se eles estavam infiltrados entre as famílias de Abraão e de Ló, o espírito da revolução, o espírito da rebeldia, o espírito de eu faço o que eu quero quando eu quero, estava operante ali. E então, uma família que era tão unida, que era tão amiga, porque Abraão relata isso. Ele relata o quanto ele tinha carinho por Ló. Ele fala o quanto eles eram amigos. Mas a falta de vigilância, a falta de obediência a uma ordenança de Deus, trouxe destruição sobre a casa de Ló. Entendam o perigo de conhecer o que deve obedecer e fazer-se de conta que não sabe e descumprir o que Deus ordenou. Aleluia. A presença dos perizeus produziam rebeldia, falta de limite. Foi o que nós vimos. Depois nós vimos que a presença dos perizeus impediam o crescimento, não é? Porque os filhos de José
só iam crescer se eles subissem a floresta e eles vencessem os perizeus. Então os perizeus eram um impedimento do crescimento deles. Os perizeus eram um impedimento deles alcançarem o quê? Uma casa. Era uma casa abençoada, não era? A porção dobrada que eles queriam tanto, uma segunda porção de terra que eles queriam tanto, exigia deles que eles vencessem os perizeus. Então os perizeus eram um impedimento ao crescimento. Agora nós vimos aqui em Gênesis 13:7 que os perizeus alteravam os ânimos, mudavam as pessoas. Um lugar tão quieto, tão calmo, tão pacífico, uma família tão unida, de repente, muda os ânimos. E surge ali uma grande revolta e eles precisam separar-se. E agora, por último, eu quero falar do último prejuízo que a presença dos perizeus trazem a nós. Traziam aos povos daquela época e trazem a nós. Juízes 1, 4-7. Adoni-Bezeque conta, antes de morrer, que em todos os seus ataques de guerra, os reis que ele vencia, ele cortava os dedos das mãos, cortava os dedos dos pés, levava eles cativos, e eles passavam a comer as migalhas que caíam da mesa dele, com o que restava das suas mãos. 70 reis ele tinha cativo no reino dele. Os que quiserem acompanhar Juízes 1, do 4-7. Ele era um rei mau. E todos os territórios que ele vencia, ele pegava o rei, levava cativo para dentro do seu palácio. Cortava os dedos das mãos, cortava os dedos dos pés. E fazia com que eles ficassem comendo das migalhas que caía da mesa deles. Todo mundo sabe que as nossas digitais são a nossa identidade. E os dedos dos nossos pés nos dão equilíbrio. Aquele rei da nação dos perizeus, quando ele invadia algum território, ele tirava a identidade do povo e ele tirava o equilíbrio do povo. Dá para se entender, olhando agora para os lados com uma outra visão, porque nós vemos tanta gente nos nossos dias tomando ansiolíticos, desequilibrados, com crises de ansiedade. E quando nós perguntamos a ela qual é a causa da tua paixão por Cristo, ela já não tem mais identidade, ela não sabe dizer porquê. Quando nós perguntamos qual é o motivo da tua fé, qual é a razão da tua fé, eles não sabem mais dizer porque já perderam a identidade faz tempo. E isso é o que acontece com Cidade Sem Muro. Tem certeza que tu queres essa liberdade ilusória? De eu não tenho compromisso com nada, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero? Será que tu estás pronto para lutar contra um rei valente e mau que vai tirar a tua identidade e o teu equilíbrio? Se é que ainda tu tem. Quando nós avaliamos as igrejas do século, nós tentamos achar a identidade. Tentamos achar um equilíbrio no que é moral e ético e não encontramos mais na maioria delas.
Mencionei há pouco aqui as notícias que tomaram a televisão do assunto dessa família durante essa semana. E isso nos faz refletir aonde está a identidade do povo de Deus. Aonde está o equilíbrio ético, moral, espiritual. Aonde? Essa semana eu palestrei numa escola, me convidaram para falar sobre o plano familiar e a responsabilidade da paternidade. Ou a paternidade responsável. Está na nossa Constituição. O planejamento familiar é a decisão que a pessoa pode tomar de ter filho ou não ter, e escolher o espaço que ela quer ter entre um e outro. Se ela quer ou não quer ter filho. Só que esse privilégio, ele está casado com a paternidade responsável. Não tem como eu fazer um plano familiar se eu não quero ser um pai, uma mãe responsável. E quando eu falo de responsável, eu falo sobre o ECA. Eu falo sobre o dever que eu tenho, moral, espiritual, de alimentar, de vestir, de calçar. Mas principalmente, moral, educação e espiritual. E eu falava com aquelas mães e aquelas funcionárias ali, e eu dizia: se tu estás disposto a sofrer para educar, se tu estás disposto a renunciar os teus desejos para sentar e ensinar o teu filho a ser um cidadão ético, que não vai trazer problema para a sociedade, então, põe no teu plano familiar: eu quero ter filho. Mas se tu não estás disposto a educá-los, então não os tenha. Tu podes decidir. E a gente, quando está falando, a gente consegue observar. E a gente vê o que cada um traz de casa, tanto no comportamento das crianças, como no comportamento dos adultos. Essa semana eu falei isso para os jovens que eu palestrei aqui na escola Franklin. Eu disse para eles: olhando para vocês, eu vejo nitidamente a cultura da casa de cada um de vocês. É muito nítido. É muito nítido. E quando te olham? O que identificam? Eu não estou falando do teu exterior. Eu estou falando de comprar no bar e não pagar. Eu estou falando de desejar e falar mal do teu irmão. Porque aquele que fala mal do irmão é pior do que o irmão que fez algo de errado. Eu estou falando de adorar a Deus aqui com a cabeça em outras coisas. E tomara que não sejam pecaminosas. Eu estou falando de estar no templo com pensamentos sujos. Eu estou falando de estar na casa de Deus, onde Ele dispensa a sua atenção para estender o seu braço e ouvir o teu clamor. E tu vens a este lugar e não tem a mínima capacidade de reverenciá-lo dentro da sua própria casa. É disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma oração repetida. Enquanto o teu pensamento está longe daqui. Eu estou falando de uma música que tu canta, porque tu conhece a letra, enquanto tu cuida a roupa de quem está passando. É isso que eu estou falando. Quem tu és? A tua fé está temperada com sal. Tu és luz. Quem tu és? Aonde está o teu equilíbrio? Qual é a tua identidade? Qual é o motivo? Qual é a razão da tua fé?
Se eu fizesse uma fila aqui agora e perguntasse para cada um e alcançasse um microfone para que tu respondesse, saberias me dizer a razão da tua fé? Saberias me dizer por que tu estás aqui nessa noite? Se foi o Espírito de Deus que te compungiu da tua casa a vir a este lugar adorá-lo, ou por um outro motivo qualquer. O Espírito de Deus faz essas perguntas ao teu coração nessa noite. E se por acaso tu não consegues responder, veja se tu não estás vivendo de migalhas que caem da mesa. Enquanto o Senhor quer te dar abundância de palavra, enquanto o Senhor tem uma fonte inesgotável, viemos e voltamos frustrados com as coisas, porque não temos a compreensão do motivo da nossa fé mais. Eu estou aqui porque eu estou há tantos anos e eu estou aqui. E eu venho há tantos anos. O que foi que te convenceu a servir a Jesus? A bandeira que tu levanta é aquela ensanguentada da cruz? Qual é a tua bandeira? Qual é o teu sonho? Qual é a tua preocupação? O que te inquieta em relação ao reino de Deus? Muita pergunta, né? Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Vai piorar um pouquinho mais. Lucas 24:36. Se vocês quiserem, podem abrindo a palavra. Eu já estou indo para o final. Lucas 24:36. E estando eles ainda andando, lhes apareceu o mesmo Jesus e disse: paz seja convosco. E estando eles ainda falando, lhes apareceu o mesmo Jesus, o mesmo Jesus, ele era o mesmo, traído, cuspido, negado, crucificado, morto na cruz, sepultado, ressurreto, glorificado. Ele era o mesmo Jesus. Nem o sofrimento e nem a glória mudou o caráter do Cristo da cruz. Nem o sofrimento e nem a glória mudou o caráter do Cristo da cruz. Sofrimento te muda. Aplausos te muda. Promoções te muda. Lugares que Deus te põe para tu ser glória te muda. Jesus não mudou. Ele continuou sendo o mesmo. Depois de todo o sofrimento, depois de ser glorificado,
Ele continuou sendo o mesmo. E Ele te pergunta nessa noite, as tuas promoções, as tuas tristezas, os teus dias de glória, os teus dias de dores, te mudaram? Ou tu permaneces o mesmo? Nem dor, nem glória mudaram Jesus. Nem dor, nem glória mudaram Jesus. E para finalizar, Daniel 5:13. Quem lembra da mão que escreve na parede? Aquele rei vai lá, ofende Deus, pega os utensílios sagrados para beber, faz a farra dentro do templo. De repente aparece uma mão sem um braço escrevendo na parede: pesado fosse, achado em falta, cortado será o teu reino e será dado aos medos e persas. A mãe daquele rei levanta, vendo a tristeza daquele homem, e diz para ele: dentro do teu palácio tem um homem. Olha para mim, meu filho. Dentro do teu palácio tem um homem que nos tempos do teu pai se achou nele luz, inteligência, espírito de excelência. O teu pai chamou ele de Betseba, mas agora ele prefere ser chamado de Daniel, que é o nome dele. Manda chamar. Ele vai te dizer o que significa essa mão na parede. Daniel vem até a presença de Deus, do rei. Ele olha para Daniel e diz: tu és aquele Daniel? Aquele que o meu pai tirou do exílio? Tu és aquele. És aquele Daniel? Tu és o mesmo? É tu mesmo aquele? Aquele a quem o meu pai tirou lá do exílio? Que encontra-se em ti espírito de excelência, de luz e de inteligência e sabedoria? Tu és aquele Daniel? Oferece presentes para Daniel e ele diz: fica com teus presentes aí, porque eu vim aqui para falar o que Deus mandou. Leve esses teus presentes para lá, porque eu sou o mesmo Daniel. Eu sou aquele Daniel que foi tirado do exílio. E o que Deus manda te dizer é isso: que o teu reino foi cortado, que o teu reino vai ser entregue aos medos e persas. E eu falo isso sem temor, porque eu sou o mesmo Daniel. Eu sou o mesmo Daniel. O Senhor te pergunta nessa noite: tu és o mesmo Jader? Tu és o mesmo Orlando que eu tirei do exílio? Tu és a mesma Mariana? A mesma Camila? A mesma Vilma, o mesmo Maico, o mesmo Mara, a mesma Ana? O mesmo Zé? A mesma Gize? Tu és a mesma? Tu ainda és a mesma? Aquela a quem o meu pai tirou do exílio? Coloque-se de pé. Eu disse para vocês que eu ia terminar com a palavra
que o Senhor me deu na madrugada, que eu me levantei 4h20 da manhã e desci para pegar água com a Mariana. Naquela noite eu levantei e eu abri a palavra no livro de Crônicas, 2 Crônicas. Deixa o temor de Deus tomar a tua vida nessa noite. 2 Crônicas 14, 6 e 7. E edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta e não havia guerra. E contra eles porque o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos esta cidade e cerquemos com muros, com torres, com portas, com ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta em nós. Pois buscamos ao Senhor nosso Deus, e Ele nos deu repouso ao redor. E então eles edificaram e levantaram muros, e levantaram portas, e levantaram ferrolhos, enquanto havia paz. E Deus os prosperou. Está tudo tranquilo aí? Está tudo bem? Está tudo numa boa? Está relax? Está na paz? Tudo supimps, tá? Então aproveita esse tempo de paz e levanta muro, e levanta ferrolho, e levanta porta, e levanta grade. Aproveita o momento de paz, porque quando vir a guerra, tu estás munido, tu estás guardado, tu estás preparado. Coloca limites na tua casa. Levanta limites na tua casa. Levanta limites na tua vida. Coloca limites até nos teus costumes. Aproveita enquanto tudo está numa boa. Fortalece a tua casa, fortalece a tua vida espiritual, levanta muros de oração, levanta grades protetoras, não deixa que o noticiário que está passando na TV se reproduza dentro da tua casa, na tua família. Não pensa que tu és forte o suficiente para vencer sem proteção. Não pensa que tu és forte o suficiente para vencer sem limites. Uma pessoa desregrada na alimentação, ela passa por problemas de saúde. Uma pessoa desregrada dentro do seu casamento extingue a relação. Uma pessoa desregrada no seu trabalho perde o seu trabalho. E por que no reino de Deus as coisas podem ser assim? Vocês não têm medo daquela frase, não vos conheço? Eu quero convidar todos para se colocarem aqui na frente. Quero convidar o Jader para tomar o microfone e orar juntamente com vocês. Da forma que Deus colocar no seu coração. Examinem as suas almas nessa noite.
Examinem os seus muros limitadores nessa noite, diz o Senhor. Examinem as suas proteções, portas, janelas. Não é só a sua vida que está em jogo. Os seus familiares também estão correndo riscos. Examine enquanto há tempo. Examine enquanto tudo está tranquilo. Aleluia. Deus grandemente vos abençoe com essa palavra. Feche seus olhos neste momento. Pai, quando eu escuto essa palavra, ecoa no meu coração aquele texto de Josué conversando com Caleb. Quando Josué, Senhor meu Deus, conversando com Caleb, Caleb queria ir guerrear. E Caleb diz: os anos se passaram, os tempos se passaram, mas o meu vigor, mais o meu ânimo, mais a minha disposição para entrar, para sair, para pelejar, para guerrear, para pleitear, ainda continua sendo a mesma. Senhor, e essa palavra que fora ministrada, pautado, Senhor meu Deus, naquele salmo que diz: a tua palavra, Senhor, eu escondi. No meu coração eu a escondi, Senhor, para não pecar contra ti. Ó Senhor, e neste momento nós estamos ministrando essa palavra de oração. Estamos, Senhor meu Deus, ordenando a bênção sobre a vida do teu filho, da tua filha, que junto comigo está aqui na frente nesta noite. Estamos aqui, Senhor meu Deus, em uma linha, aonde nós queremos, se porventura tenhamos nos esquecido, se porventura tenhamos tirado as barreiras de proteções, se porventura nós, ó Senhor, queremos, se quem sabe, Senhor, nós tenhamos tido influência da modernidade e criar uma cidade, uma casa sem muros, mas Senhor meu Deus, conforme a tua palavra nesta noite eu venho ministrar nos teus filhos. Ajuda-nos a reedificar. Senhor Jesus, eu não sei se foi retirada porventura toda a proteção, ou se foi retirada parte da proteção. Ó Senhor, eu não sei se foi substituído, Senhor meu Deus, eu não sei o que aconteceu. Porque é mais bonito a visibilidade da residência, porque as casas americanas, elas são assim, são casas de país de primeiro mundo, mas nós podemos ver, Senhor Jesus, que chegou a eles a frieza, chegou a eles os obstáculos, chegou a eles, Senhor, as afrontas, chegou a ele o ladrão, Senhor, matando, roubando e destruindo, mas em um nome de Jesus Cristo, nessa noite, nós estamos reerguendo as barreiras, nessa noite, estamos reestruturando, porque assim como Neemias disse, eu fui chamado para uma grande obra. Nós fomos chamados para uma grande obra, e nós não cederemos, nós não permitiremos que nos seja levada, que nos seja tirado a paz, a alegria, o gozo, a felicidade, a presença do Senhor. E nesse momento eu te peço, Espírito Santo, eu já sabia que seria um culto diferente, eu já sabia, mas eu não sabia como o Senhor viria, mas nessa noite o Senhor vem trazendo, o Senhor vem trazendo restituição, restauração, para conquistar, Senhor. E estamos encerrando este mês de junho, Senhor, aprendendo que nós vamos reestruturar, nós vamos, Senhor meu Deus, desfazer, se porventura há uma aliança com esta, ó Senhor meu Deus, com esta nação, mas nesta noite, nós estamos aqui, dizendo, Senhor, nós queremos ter uma aliança contigo, porque Tu és o mesmo.
és o mesmo. Nós não queremos aliança com alguém que não seja tua. Nós não queremos a presença, Senhor meu Deus, que não seja tua. Nós não queremos outra palavra que não seja tua. E nessa noite eu te peço, Senhor, cura. Cura, Pai. A casa é tua. A casa é tua, Pai, nessa noite. Oh, aleluia, nós queremos te ouvir nessa noite, Pai. E estamos aqui nos esvaziando de nós. Estamos aqui nos esvaziando, Senhor, de nós mesmos, porque nós queremos que a tua casa seja nós. Ó Pai, que nós sejamos tua casa, que nós sejamos, Senhor, instrumento teu, que nós sejamos agentes transformadores, que nós sejamos, Senhor, agentes que levam a tua presença, e que a tua presença ela apareça, que ela se manifeste em nossas vidas. Oh, em nome de Jesus. Oh, Jesus. O Senhor está me dizendo que a senhora aprovou algo, e hoje novamente está comendo um pouquinho mais, porque Jesus tem comida. Jesus tem comida. Jesus tem sustento. Jesus tem cuidado, porque tem estado vulnerável. A família tem estado vulnerável, mas o nome dele é Jesus. E ele aparece nessa noite para dizer: eu vou trazer proteção a esta família. Eu trago proteção a esta família. De Jesus Cristo. Oh, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, o Senhor estrutura, o Senhor começa a te ajudar e a fazer uma grande obra na tua vida. E você que crê, aplauda bem forte a este Jesus e volte para o teu lugar.